Então vamos lá. Primeiro, PMO é pressão máxima de operação, tá? E PMTA é pressão máxima de trabalho admissível. Ah, Marcos, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E a maioria dos projetos, tanto de caldeira, principalmente caldeira, eu acho que nunca vi nenhum projeto de caldeira estipular PMO. Mas sabe por quê? Eu acho o seguinte, porque a PMO, que é a pressão máxima de operação, é muito de processo. Imagina o seguinte, uma caldeira, por menor que ela seja, né? Às vezes uma caldeira de pequeno porte, uma flama tubular, por exemplo, você tem capacidade de manobrar o processo, ou seja, burlar os alarmes e os processos para que a pressão suba. Entendeu? Então, se você pode burlar isso para subir, tanto é que quando você faz um teste de acumulação, você continua subindo a pressão mesmo com a primeira válvula de segurança aberta. Ou seja, você sobe a pressão, ela abre a válvula, você continua subindo a pressão. Ali já é a PMTA. A pressão máxima de operação nunca vai ser maior do que a PMTA, lembra? Então imagina o seguinte, eu posso estipular a PMO? Posso, mas para que serve numa caldeira? Na verdade não serve para nada, porque a PMTA ela já pode ser usada para você calcular produto PV, ela pode ser usada para você ajustar a sua válvula de segurança, para fazer o teste de acumulação, por exemplo. Então imagina que você não tem muito utilidade para PMO. E não é uma regra, a norma NR3 ela não fala, olha, os prontuários devem ter PMO, ou pressão máxima de operação. Não falam, tá? A pressão máxima de operação é algo que às vezes, depois que instala o equipamento, depois que faz tudo, é que você vai ver qual que vai ser a variação. Então, às vezes é uma caldeira que trabalha com 10 quilos, por exemplo, e ela varia entre 10.2, 10.3, 10.4, aí depois volta para 10, tem essa oscilação na pressão. E essa oscilação, na verdade, é o cálculo, é o registro de quanto que ela vai subir. Então imagina que a pressão máxima de operação seria exatamente isso, né? Então por isso que eu falo, não serve praticamente para nada. Agora a PMTA é necessário, porque aí já é as bases de cálculo. Você calculou ali a PMTA, fez todo o processo, né? Então imagina o seguinte, que você tem todo o processo de cálculo dos tubulões, das paredes d'água, cálculo dos espelhos, tubulão de fogo, no caso de uma flama tubular, enfim, todo o processo de cálculo, com base no ASME 1, né? E aí você tem ali o dado que vai te interessar é a PMTA e as espessuras mínimas para atingir aquela PMTA. É só isso. Então não faz muita diferença. E falando sobre vasos de pressão, a maioria dos vasos de pressão também não vão apresentar esse dado, justamente pelo fato de que o processo ele tem variações e você só vai saber qual que é a PMO quando você instalar o vaso, acompanhar o processo e avaliar então qual é a PMO, no caso a maior variação que vai ter na pressão de operação.